Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Tambores pela Terra com Ninon Kremer. Artesão e estudioso do xamanismo, recebeu a missão de ensinar e fazer tambores desde 2000. Facilitou a confecção de mais de 1000 tambores espalhados pelo país e no exterior. Aprendeu com Juan Uivedo, o xamã que viveu no Equador entre o povo de Varo, sua cosmologia, cosmovisão xamânica, o que ampliou o trabalho que realiza na área de desenvolvimento humano, com as leituras dos mapas estacionais pela abordagem da cosmologia energética e a utilização das pedras como aliadas para ativar nosso cérebro e encontrarmos novos caminhos no jogo das pedras. Trabalha com grupos, resgatando as tradições nativas e a sabedoria tribal. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Ninon Kremer. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá, guerreiro, guerreira, boas-vindas a esse espaço onde a gente vai ter um tempo para se conhecer um pouco melhor, conversar sobre vários assuntos que o xamanismo aborda. Eu gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Ninon Kremer. Minha origem, né, de trabalho vem do artesanato. Durante muito tempo eu tive fábrica de móveis. Há mais ou menos uns 30 anos eu caminho dentro de filosofias consideradas milenares, dentro do xamanismo, onde trilhei um pouco do caminho vermelho, caminho andino. Então a minha jornada ela é de muitas estradas e se baseia hoje tudo isso no trabalho que eu faço. Eu costumo falar sobre essas ordens filosóficas porque elas foram a grande iniciação antes de eu trilhar o caminho do xamanismo, né? Foi quando eu entrei na maçonaria há quase 30 anos, onde eu tive o primeiro grande contato com rituais e a força e o poder dos rituais. Então tudo que de alguma maneira me trazia, me remetia a rituais, sempre me interessava e me fazia buscar, né? Então a maçonaria para mim é uma grande fonte de informação, né? Durante um tempo também trilhei o caminho Rosa Cruz, que também é um caminho dito como milenar, né? Que tem uma base muito antiga, um caminho templário também. Só que ordens muito, eu não digo engessadas, mas com muitos rituais fechados, né? E com o tempo eu conheci o xamanismo, onde eu consegui trazer esses ensinamentos dessas ordens, dessas filosofias, para uma coisa mais ampla, mais aberta, né? Que é o caminho do xamanismo, né? Então elas são uma base muito forte na minha jornada, na minha caminhada. Eu tenho falado muito em xamanismo transcultural, porque uma das bases também da minha jornada é essa questão da transculturalidade, né? É o caminho que está além de uma cultura, né? São as informações que vêm de vários pontos da Terra e convergem por uma mesma linha, por um mesmo alinhamento. Então eu tenho chamado o xamanismo transcultural como uma forma de resgatar o xamanismo para os tempos de hoje, né? Onde não nos cabe mais numa cidade grande se vestir como um índio, né?
fazer rituais que o índio faz na sua aldeia, no seu meio ambiente, né? Então, essa transculturalidade, para mim, ela resgata essa sabedoria, mas no momento atual, né? É como se a gente fosse atualizando essas informações e dessa forma pudesse trabalhar, né? Com toda essa cultura, todo esse somatório de conhecimentos que a gente recebe desses povos ancestrais e primitivos, né? Nativos. O tambor, para mim, ele é o meu grande guia, né? Talvez cada pessoa que trabalha com o xamanismo vai ter uma guiança. Então, o tambor, no meu caso, ele chegou em sonho e chegou me mostrando, né, que o meu caminho teria que iniciar e não seria mais uma coisa pessoal, né? Aquela coisa que a gente aprende e estuda para consumo próprio, para consumo interno. O meu caminho seria de ampliar esse conhecimento para as pessoas, levando essa mensagem transcultural, né? Essa mensagem que chega de todos os pontos do mundo, com pequenas pitadas de sabedoria e que podem nos formar, né? Nos formatar numa pessoa mais integral, numa pessoa mais inteira. Então, o tambor, para mim, é o grande motivo de eu estar trabalhando. É o grande cavalo, como se fala no xamanismo. É aquele animal assim que a gente monta nele, né? É aquele ser que a gente monta nele para cumprir o que tem que ser cumprido, né? Para cumprir a sua missão, o seu dever. O sistema nos leva a nos tornarmos completamente desconectados de nós mesmos, da terra, dos animais, das plantas, dos minerais. Tudo pulsa e tem vida. No momento em que eu me aparto dessa natureza que está na minha volta e que eu sou parte dessa natureza, eu passo a me desequilibrar, né? Me desconectar. Então, à medida que eu começo a fazer um trabalho de busca interior, busca da minha espiritualidade, de um crescimento pessoal, eu passo a me tornar inteiro de novo e resgato essa desconexão, né? E o nativo, ele trabalha muito através do tambor também, com uma coisa que se chama resgate de alma, né? Que hoje psicólogos, psiquiatras também trabalham com resgate de alma no momento que eles estão buscando no nosso inconsciente, ou até no nosso subconsciente, informações adormecidas, informações engavetadas. O nativo, para esse tipo de trabalho, ele usa uma das ferramentas que é o resgate de alma, né? É como se tu, fazendo uma jornada com o tambor, tu pudesse ir buscando esses pedacinhos para te tornar inteiro novamente. Limpar, equilibrar e se tornar cada vez mais inteiro para poder caminhar. Dentro de um caminho que eu sigo, que é do xamanismo dos Jivaros, né, na cosmologia energética, e assim como muitos outros caminhos, o sonho é uma peça fundamental para a gente estar inteiro no mundo de hoje, né? Então, o sonho, ele muitas vezes ele nos sinaliza algumas coisas que a gente precisa passar. E eu não vejo o sonho só no momento em que a gente está dormindo e sonhando. Para mim, é um estado alterado de consciência, uma meditação, são tudo mundos do sonho, né? São mundos onde a gente entra numa frequência em que o nosso inconsciente é possibilitado a acordar, a gente recebe informações de outros níveis, de outras dimensões, e isso tudo acaba ajudando na nossa caminhada. De alguma maneira, a gente tem que tentar interpretar as nossas jornadas, os nossos sonhos, para ter um entendimento melhor do que nos espera, do que a gente tem pela frente. E nesse sentido, o sonho ele é mágico, ele nos sinaliza, ele nos protege, né? Ele nos avisa com antecedência, muitas vezes, as coisas que estão por acontecer. Os tambores chegaram na minha caminhada, eu já praticava o xamanismo. E lá por volta do ano 2000, eu sonhei com o tambor, né? Então, os tambores eles chegaram via sonho, né? Eu sonhei com aquele tambor que eu não conhecia, que eu conheci só no sonho, e por ter a facilidade de mexer com madeira, pelo fato da marcenaria, né, do artesanato, eu consegui materializar esse sonho,
fazendo esse tambor. Tive algumas dificuldades no manuseio, era uma coisa que eu não sabia onde é que ia chegar, né? Mas eu consegui fazer com que esse sonho se realizasse. E fui conhecendo, eu acredito que com outros pequenos sonhos, né? Como fazer isso acontecer, como ele funcionar. E foi num seminário da Carminha Levi, em que eu vi o tambor que eu fiz sendo usado por ela. Então eu disse, ó, esse tambor tem algo mais a passar. E aí começou o caminho, na sequência eu fui convidado a dar oficinas de confecção de tambores. Isso lá em 2001, foi um caminho muito rápido. Eu acolhi a ideia, fiz a primeira oficina lá em 2001, onde passei para as pessoas como fazer esse tambor. Só que tinha um desafio, porque fazer tambor a gente faz muito rápido, a gente precisa de 2, 3 horas para fazer um tambor. E o desafio era passar um fim de semana inteiro trabalhando com esse tambor. Então, aí eu peguei toda a minha caminhada, toda a minha busca espiritual, toda a minha busca energética e coloquei nesse trabalho de final de semana, onde eu comecei a trabalhar com rituais, com uma confecção de baqueta de uma forma diferenciada, porque 2 ou 3 anos antes de fazer o tambor, eu já tinha feito a minha primeira baqueta dentro de um ritual com Craig Gibson, que é um australiano. Então, no final, eu fiquei com a baqueta e perguntei para ele, agora o que eu faço com essa baqueta? E ele disse assim, espera que a hora vai chegar. Então, eu tinha a baqueta antes de saber da história do tambor. E aí, dentro do trabalho, a gente trabalha hoje com a baqueta de uma forma muito intensa, muito forte, de uma forma ritualizada, onde também tem uma cerimônia nativa que se chama flecha de oração, que tu prepara uma flecha, decora essa flecha para lançar ela para o universo, né, para que as coisas aconteçam, as coisas que tu desejou. Então eu juntei a baqueta que eu aprendi com Craig, junto com a cerimônia de flecha de oração, e hoje eu costumo brincar dizendo que a gente faz uma baqueta de oração, né, durante o trabalho. E é uma baqueta que traz muita informação, né, porque na realidade o trabalho todo ele é um processo onde a gente sutiliza todo o movimento do trabalho, fazendo tambor e baqueta, e no final ainda a gente faz uma jornada onde busca a medicina de um animal para morar nesse tambor, para potencializar a energia desse tambor. Então ele se torna um tambor extremamente pessoal. Eu acredito que em torno, pelas contas que eu andei fazendo no início desse ano, a gente já está chegando a quase 1.500 tambores espalhados no Brasil e em alguns lugares do mundo, né? E até é interessante, porque há pouco tempo atrás, questão de alguns anos, me chegou a informação sobre os ciclos de pulsação da Terra, que estavam alterados, né, fazendo com que a gente tenha essa sensação de não ter mais tempo para fazer as coisas que a gente fazia antes, né? Então é uma relação dos ciclos da Terra que modificou. E a informação que me chegou foi que se a gente tocar tambor num determinado ciclo de batida, em hertz, né, a gente consegue ajudar a Terra a voltar a bater como batia antes, né, a ter o ciclo perdido. Então isso aí me fez querer espalhar mais tambor ainda e espalhar essa notícia, essa conexão que a gente pode estar realmente conectando e ajudando na cura da Terra. Porque ajudando a cura da Terra, a gente está se ajudando também a estar curado. Então aproveitando o que a gente está falando de entrar em conexão com os toques da Terra, o tambor que a gente trabalha na oficina, que a gente faz na oficina, ele é um tambor que eu costumo dizer que é para a sua medicina pessoal, né? Ele é um aliado que tu vai ter para trabalhar as coisas dentro de ti, né? E a nível de toques, né? Tem muita gente que quer saber de canções, a gente faz canções quando a gente está numa fogueira, a gente troca canções, eu levo alguma canção, alguém que está na roda traz outra, mas a nível assim desse tambor pessoal, o que é básico a gente saber? Precisa-se de um período onde eu me dedique a tocar, não importa se vai ser semanal, mensal,
bimensal, mas eu preciso de um tempo, né? Eu costumo dizer que pelo menos a gente tem que tirar uma meia hora para poder tocar o tambor. E além desse tempo, né, existem estudos que comprovam que o toque do tambor numa determinada frequência e num determinado ritmo, ele faz com que altere o nosso estado de consciência, faz com que a gente viaje em outras dimensões, né? E como é que eu tenho esses toques, né? Eu posso ter um toque em que é um toque mais monótono, que é só uma batida, mas eu preciso manter essa batida durante 15, 20 minutos. Eu posso ter uma batida dupla, ou eu posso fazer a batida que é mais comumente usada para jornadas, que são é uma batida mais rápida, e é a batida que a gente pode ajudar a Terra a voltar a ter o seu ciclo, que é uma batida assim, ó. Em torno de 200 batidas por minuto. E mantém essa batida durante também 15, 20 minutos, que tu vai sentir, né, essa mudança de dimensão que a gente faz. Gosto de usar muito o tambor para relaxar, né? Quando a gente chega muito estressado da rua, né, do sistema, eu posso pegar o tambor simplesmente para tocar e chamar uma batida do coração, né, que é uma batida que é bem coração. Então eu posso acelerar esse coração ou eu posso acalmar esse coração. E como o tambor faz conexão com o meu coração e o coração da Mãe Terra, é como se a gente fizesse um alinhamento da Terra comigo e com o tambor. Durante um tempo eu trabalhei com grupos, com homens, onde a gente trabalhava com o sagrado masculino, né? Trabalhos que eu tive uma base muito grande vinda de Craig Gibson, que hoje mora em Fihor, na Escócia, né? E para mim assim, a importância de trabalhar esse masculino é justamente buscar aquilo perdido no homem, que é justamente a suavidade, a leveza, né? Homem também chora, homem também tem coisas a serem contadas, homem também tem traumas, coisas pesadas para serem trabalhadas e que muitas vezes só consegue trabalhar dentro de um espaço que é preparado, ritualizado, para uma acolhida profunda e verdadeira, né? Então, esse trabalho com o sagrado masculino é justamente buscar essas conexões e essas possibilidades da gente reconhecer dentro da gente esse homem sensível, mas não menos forte, né? Na realidade, o que eu vi em todo esse caminho com o sagrado masculino foi homens se empoderando de uma força incrível, muito maior do que a força bruta, né? Então, para mim é muito importante o homem se trabalhar, o homem olhar para dentro de si e resgatar essa masculinidade profunda. Assim também como existe o trabalho do sagrado feminino, né, onde as mulheres buscam essa coerência também, né, no ser feminino, né? O feminino eu já não posso falar muito porque as mulheres não me aceitam nesses grupos, né? Mas eu acho assim importante porque eu vejo também a mudança que essas mulheres demonstram à medida que começam a entrar em círculos do sagrado feminino, que começam a ter um trabalho mais sério com a sua sexualidade, curar as feridas de um tempo onde o machismo era muito forte, né? Trazer o equilíbrio para o feminino. Então, durante um tempo, juntamente com a Márcia, que é minha companheira, a gente trabalhou, né, o sagrado masculino e o sagrado feminino, de forma separada, em grupos, e num grande conselho, juntando esses dois grupos, para se conversar, né, com a força do bastão falador, né, e a bênção que essa cerimônia nos traz, sobre o que é a dor de um homem, o que é a dor de uma mulher, como a gente trabalha com tudo isso. Um caminho que sigo
dentro dos meus trabalhos de xamanismo é o caminho da cosmologia energética, né? E a gente usa esse termo cosmologia energética justamente para separar, né, o caminho da cosmologia, que é os astrônomos fazendo estudos das constelações, dos planetas, do universo, por uma outra cosmologia, que é a energética, né, que fala das influências desses planetas, dessas constelações, como elas nos influenciam, né, como elas nos afetam aqui na Terra, né. Então a gente recebe essas influências, e eu costumo usar muito a Lua como uma referência, porque é a referência mais forte que a gente tem, né, as fases da Lua, como ela nos influencia pela nossa formação tão aquosa, né, a questão das marés. Então a gente sofre essa influência. E todos os planetas, de maneiras diferentes e de forças diferentes também, eles nos afetam. E essa cosmologia energética, ela trabalha justamente para que a gente possa identificar essas forças e como se beneficiar utilizando essas energias e essas forças dentro da gente, né? Cosmologia energética, ela foi trazida por Juan Oviedo até nós, um terapeuta, um psiquiatra formado em Paris, que durante muito tempo viveu, ele é argentino, né? Ele viveu na Argentina dentro do governo. Na época do Perón, ele teve que fugir, foi quando ele começou a grande caminhada espiritual, né? Eu acredito. Foi quando ele começou a andar pela Europa, pela América do Norte, pela América do Sul, visitando povos e pegando a sabedoria desses povos. Parou durante muito tempo em uma tribo Jivaro, no Equador, onde formatou a base principal desse trabalho, né? A visão como esses índios olhavam o ser humano, como eles trabalhavam com a cura do ser humano. Isso tudo ele sintetizou nessa cosmologia energética para que a gente pudesse trabalhar nos dias de hoje. O que é importante para mim assim conhecer dessa cosmologia? Esse povo acredita que somos formados por 12 energias, né? Eles falam em 12 espíritos, né? E esses 12 espíritos eles se formam em grupos, em 4 grupos: um grupo de terra, um grupo de fogo, um grupo de água e um grupo de ar. Então a gente tem dentro da gente esses 4 elementos ativos que a gente pode comparar com humores, né? Um humor de fogo, um humor de água, um humor de ar e um humor de terra. Cada um desses humores, cada uma desses espíritos, eles são formados por 3 energias. Então eu tenho 3 energias de fogo, 3 de terra, 3 de água e 3 de ar. Cada energia dessas pulsa em uma cor. Cada cor dessas pulsa em relação a um planeta e em relação a uma constelação, que é o que eu iniciei falando da cosmologia energética, ou seja, são os planetas, constelações influenciando a nossa energia, né? Então eu vou pegar fogo, por exemplo, falando do preto, do vermelho e do dourado, que são as 3 cores do fogo. O preto pulsa Plutão, que pulsa Leão. Então eu sofro, quando eu mexo com a cor preta, as influências desse planeta e dessa constelação. Quando eu pego o vermelho, eu pulso Sagitário e eu pulso Marte. Então sofro também a influência desse planeta e dessa constelação. Quando eu pego o dourado, eu falo do Sol e eu falo da constelação de Áries. Então essas 3 energias fazem o elemento fogo se ativar dentro de mim. Pegando a Terra, eu falo do marrom, que é a própria Terra e que é a constelação de Capricórnio. Eu falo do verde, que é Touro e que é Júpiter. E eu falo do amarelo, que é Virgem e é Mercúrio. E essas 3 cores, esses 3 planetas e essas 3 energias trabalham dentro de mim com a Terra. Eu pego a água,
eu tenho a cor violeta, que pulsa na Lua e que pulsa no signo, na constelação de Escorpião. Eu tenho o celeste, que pulsa o signo de Câncer e pulsa o planeta Vênus. E tenho o prata, que pulsa em Peixes e pulsa em Netuno. Então, essas três energias trabalham com o elemento água. E por final, o ar, as três energias de ar, que são o rosa, o azul e o branco. Iniciando pelo rosa, constelação de Aquário, planeta Saturno, azul, Quiron como planeta e a constelação de Libra, e o branco, planeta Urano e constelação de Gêmeos. Então aí a gente tem as três energias do elemento ar. Então basicamente a cosmologia energética ela trabalha essas 12 energias, esses 12 planetas, essas 12 constelações, de uma forma que a gente possa, no dia a dia, fazer movimentos em que energeticamente uma cor possa nos auxiliar a enfrentar, né, as coisas do nosso cotidiano. O que a gente pode fazer de prática a nível dos 4 elementos é o que eu costumo falar quando a gente fala de espaço sagrado, né? No momento em que eu trabalho com xamanismo, é quase que como uma necessidade eu ter esse espaço sagrado dentro do meu lar, dentro da minha casa, né? E é sempre muito importante ter esses 4 elementos nesse espaço sagrado. Então, é simples. Trazer a terra para pulsar dentro desse espaço sagrado, eu posso trazer ela através de uma planta, de uma pedra, algo que simbolize a terra para mim, né? Trazer o fogo para esse espaço sagrado, eu posso estar usando vela, eu posso estar usando algum símbolo do fogo. Eu costumo muito usar, quando a gente faz a baqueta, o tabaco como um símbolo do fogo, né? Trazer a água, eu posso trazer coisas da água, eu posso trazer a própria água dentro de um pote, ou eu posso trazer conchas, trazer o símbolo, né, para esse altar. E o ar, eu costumo trabalhar muito com os incensos, com as resinas, né, que é através desse ar, né, desses incensos e resinas, que as conexões com o grande espírito, com o mundo espiritual, elas acontecem, que elas são levadas. Então, de uma forma simples, eu consigo trazer esses 4 elementos para dentro do meu espaço sagrado. E posso trazer isso para o meu cotidiano, né? Eu posso estar sempre junto, conectado com esses 4 elementos. Eu desejo que vocês tenham gostado da nossa conversa, dessas explanações rápidas de temas tão vastos, né, que a gente pode passar horas, dias, meses conversando sobre eles. Agradeço a presença de vocês aí do outro lado, assistindo, dando essa força para que esses programas aconteçam. E quero desejar a cada um e a cada uma de vocês uma boa estrada, um bom caminho, um bom despertar, e que se sentirem chamados a conhecer um pouco mais de algum desses temas que foram abordados aqui nesse programa, nos procurem através do site tamborespelaterra.com ou pelo e-mail ninoncramer@terra.com.br. Gratidão e uma boa jornada, uma boa estrada a cada um de vocês. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se, que as melhores energias cheguem até você. Arro Mantaku Yoyasi, por todas as nossas
relações.